Olá, olá, eu saúdo a todos meus amigos e irmãos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Uma boa noite a todos, lembrando que hoje temos mais um tema maravilhoso. Desde já eu peço a você que compartilhe nas suas redes sociais, os seus amigos de contatos, aqueles futuristas que gostam muito de criticar você pelo fato de você dizer que tudo já foi realizado em 70, tudo já foi consumado. Envia para ele, com certeza para ela vão se surpreender com mais esse estudo didático, na graça do Pai, que estaremos aqui a ministrar, tá bem? Vamos em frente, então, vou aqui chamar o texto para que a gente venha abordar, então, o assunto. Vamos em frente. Muito bem, já estou aqui com o texto em tela e também o tema, não pode faltar. Glória a Deus, maravilha, já curtiu, irmão? Já compartilhou? Vamos, então, crescer no conhecimento do nosso Pai? Vamos em frente. O texto está lá em Apocalipse, capítulo 18. Apocalipse, capítulo 18, no versículo 4 ao 8. O texto é esse que vamos utilizar para fazer a primeira leitura do texto que estamos chamando a questão, o assunto. Diz assim a palavra: ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos 7 pecados, e para que não incorras nas suas pragas, as pragas que viria em destruição da grande meretriz. No versículo 5, porque os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar-lhe como também ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Olha, o Senhor estava indignado, hein? Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, tanto lhe dai de tormento e de pranto, pois que ela diz em seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e de modo algum verei o pranto. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto, e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Muito bem, meus amigos, irmãos, veja como o apedrejamento da grande meretriz muda completamente o significado escatológico do livro de Apocalipse. Infelizmente, a tradição religiosa é muito desonesta. Muitos pastores e líderes evangélicos reformados são altamente desonestos, intelectualmente falando, porque uma vez que descobrimos questões importantes quanto toda a figura de linguagem que é tratada ao longo deste livro, remete completamente à questão de 70, não tem para onde fugir, que todas as questões apocalípticas já tiveram o seu destino, sua definição no primeiro século da era cristã, meus irmãos. Não tem para onde fugir, protelar. O livro de Apocalipse é repleto de imagens simbólicas que expressam juízos divinos sob a forma de eventos históricos. Uma dessas imagens poderosas que encontramos nesse livro é a da grande meretriz, a antiga cidade de Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Encontramos isso em Apocalipse capítulo 11. Quando você lê no capítulo 17 até o capítulo 18, está falando a respeito desta grande meretriz, a Babilônia religiosa, que estaria passando por um grande juízo. A profecia culmina com um anúncio do seu julgamento, tratando a respeito do que aconteceria com ela. Apocalipse capítulo 17, no versículo 16. E os 10 chifres que vistes, e a besta, estes odiarão a prostituta, e a tomarão desolada e nua, e comerão as suas carnes, e a queimarão no fogo. Então, olha só, falando de uma forma clara que Roma iria fazer para trazer fim à Cidade Santa, até então conhecida como a Cidade Santa à luz do Velho Testamento. Então, iria um julgamento iminente contra ela, e que não demoraria 2000 anos para acontecer, porque a tradição acha que tem a ver com a Roma Papal. Não, não tem nada a ver com Roma Papal, tem a ver com Jerusalém. Então, esse texto, meus irmãos, não se refere a um evento futuro ou simbólico distante na história que até hoje não aconteceu e aguarda acontecer no tempo. Não. Por quê? Foi definitivo o juízo que aconteceu em 70 sobre Jerusalém, quando Roma
como instrumento de Deus, executou o castigo definitivo contra essa cidade promíscua, que havia se prostituído espiritualmente, traído o Deus Todo-Poderoso, quebrado a aliança, rejeitado o Messias por conta de rejeitar o Evangelho. E o fim dela vinha a galope. Uma das formas mais violentas e visíveis desta punição foi o uso das catapultas romanas, justamente durante o cerco de Jerusalém. Foram arremessados pedras e mais pedras, projéteis incendiários sobre os muros da cidade. Essa imagem física pode, com certeza, ser vista como uma representação icônica do apedrejamento simbólico da meretriz, descrito aqui em Apocalipse, capítulo 18. Algo incrível. Se você vai para a Torá, aí você vai dar uma olhadinha no Velho Testamento, é interessante que os reformados, grandes estudiosos da Bíblia, entendem que grande parte do livro do Apocalipse, 99%, é toda fazendo menção às questões da lei dos profetas. Então, quando vamos para a Torá, encontramos um apedrejamento quanto àquelas pessoas que pecavam, adulteravam, exerciam a prostituição. Então, o apedrejamento era uma pena máxima para esse tipo de pecado. Um pecado grave aos olhos do Senhor, que, por conta de ser feito o ato, ser pego no ato, iria culminar em uma morte, a morte de apedrejamento. Lá em Levítico, capítulo 26, Levítico, capítulo 20, melhor dizendo, no versículo 10, vai dizer assim a palavra, olha lá. O homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto. O Senhor disse, certamente. A lei de Moisés era olho por olho, dente por dente. Requeria a morte. Certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Ambos morreriam apedrejados. Não tinha para onde fugir. Aqui está na lei. Olha que coisa interessante. Lá em Deuteronômio, ainda na lei, Deuteronômio, capítulo 22, no verso 22, vai dizer a palavra: se um homem for encontrado deitado com mulher que tenha marido, morrerão ambos. Ambos morrerão. O homem que se tiver deitado com a mulher e a mulher. Assim, exterminarás o mal de Israel. Olha, o mal seria extirpado de Israel por conta de aquele adúltera ser destruídos, apedrejados. Isso aqui é incrível, meus irmãos. A infidelidade espiritual de Israel foi, de fato, a causa principal do seu juízo. E não é algo corriqueiro que encontramos aqui nesse relato de Apocalipse. Se você vai para o Velho Testamento, você vai encontrar de montão o Senhor usando os seus profetas frequentemente para tratar com eles por conta dessa prostituição. Por exemplo, se você vai ler o livro de Oséias, pelo amor de Deus, do capítulo 1 ao capítulo 3, os 3 capítulos de Oséias é o profeta falando com referência à prostituição de Israel, de Jerusalém. E a ira que Deus estava com ela por conta desses atos promíscuos que ela estava quebrando uma aliança para com o seu Senhor. Em Ezequiel capítulo 16, vamos ver isso aqui. Esse texto aqui para mim é interessante, pois é muito usado, porém pouco compreendido. Lá em Ezequiel capítulo 16, no versículo 8, vai dizer a palavra lá em Ezequiel capítulo 16, no versículo 8 em diante. Olha só. Então, passando eu por ti, o Senhor dirigindo a Jerusalém, a Israel, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. E estendi sobre ti a minha aba, e cobri a tua nudez, e dei-te juramento, e entrei num pacto contigo, estabeleceu uma aliança. Diz o Senhor Deus, e tu ficaste sendo o quê? Minha, uma aliança gloriosa que Deus estabeleceu com ela, tirou-a do Egito, tirou da terra da servidão, deu um nome, constituiu por sua esposa. Aí continua no 9. Então te lavei com água, limpei de ti o teu sangue e te ungi com óleo. Também te vesti de bordados e te calcei com pele de texugo. Diz a palavra mais. Cingi-te de linho fino e te cobri de seda. Aí continuando. Também te ornei de enfeites e te pus braceletes nas mãos e um colar ao pescoço. E te pus um pendente no nariz e arrecadas nas orelhas e uma linda coroa na cabeça. Olha, se uma mulher como essa tivesse uma congregação dessas por aí, legalista, não
iria nem ser chamada de irmã, né? Olha só, o senhor usando enfeites, braceletes, colar no pescoço, pendente no nariz, misericórdia, hein? Pois é, porque esses adornos hoje são vistos como algo totalmente maléfico, né? As mulheres não podem usar, tem certas denominações que proíbem, não são todas, né? Mas aqui no Nordeste é algo terrível. Então está aqui, ó, o Senhor enfeitando-a, Jerusalém, usando a linguagem simbólica, usando esses elementos de adornos para mostrar o quanto a fez linda, a tornou maravilhosa. Assim foste ornada de ouro, de prata, e o teu vestido foi de linho fino, de seda e de bordados, de flor de farinha te nutriste, e de mel e azeite, e chegaste a ser formosa em extremo, e subiste até a realeza. Correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita, graças ao esplendor que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Israel era conhecida como uma cidade gloriosa. O Deus de Israel está com eles. O Deus de Israel vence a batalha. O Deus de Israel é um Deus forte. Então o Senhor deu um nome para ela. O Senhor trouxe uma fama para ela. As nações conheciam o Deus de Israel. Era um pacto perfeito, era uma aliança maravilhosa. Aí continua no 15. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Olha só, ficou soberba, ficou altiva Jerusalém. E derramavas as tuas prostituições sobre todo o que passava para seres dele. Misericórdia, irmãos. Olha que coisa terrível que aconteceu com Israel. Jerusalém mudou a cabeça completamente. Isso aqui refuta a teoria tradicional de que a grande meretriz seja Roma papal, não é verdade? Pois é, não tem como o Apocalipse, no que tange a destruição de Jerusalém, da meretriz, seja Roma papal. Não, é Jerusalém. Ezequiel está se referindo a Jerusalém e não a Roma papal. Se você vai aqui nos primeiros versos, versículo 1, versículo 2 do capítulo 16 de Ezequiel, diz o quê? Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, faz conhecer a Jerusalém seus atos abomináveis. Olha só, tem nada a ver com a igreja, a Roma papal. Não tem nada a ver com a igreja romana, como é costumais se ouvir por aí pelos grandes teólogos modernos, né? Tem nada a ver. Então, quando Jesus ele entra em cena em Belém, ele também condena severamente Jerusalém, os seus líderes religiosos, por conta de sua hipocrisia, por conta de sua opressão aos mais frágeis, por conta de sua rejeição a ele como Messias, ao Evangelho. Se você vai ler Mateus capítulo 23, é um show ali, o Senhor falando coisas bárbaras, mostrando que como eles procediam perfidamente, maliciosamente. Um povo que exteriormente tinha uma aparência de santidade, mas o coração era podre. Sepulcros caiados o Senhor chamou esses tais. Disse que eles pagariam. O juízo não passaria daquela geração. Quantas vezes eu quis unir vocês como uma galinha junto aos seus pintos, debaixo de suas asas, e vós não a quisestes. Vocês que matam os profetas, aqueles que te foram enviados. O Senhor estava indignado. Agora, numa forma humana, na pessoa de Jesus Cristo, entre eles. O Senhor estava entre eles, e eles não o receberam. Então, o juízo vem. Apocalipse, Mateus capítulo 24, vem tratando acerca desse juízo. Ele prediz a destruição do templo. Você vai ver isso muito bem, já você conhece muito bem essa história. E compara essa Jerusalém como a cidade promíscua que mata os profetas. Não poderia passar impune. O livro de Apocalipse é escrito ainda dentro do tempo da geração de Jesus que não tinha passado. O próprio apóstolo João, que está escrevendo o livro, faz parte da geração de Jesus. Portanto, irmãos, o apedrejamento da meretriz em Apocalipse 18 foi a execução da pena de morte prescrita na lei de Deus à nação das 12 tribos. Isso aqui é fantástico, porque isso aqui muda todo o sentido que é costumais observar o livro de Apocalipse como um cumprimento escatológico profético que ainda vem acontecer, que está acontecendo. Olha os sinais, já aconteceu uma parte, mas vai acontecer um restinho mais na frente. Falta acontecer no capítulo 20 ao 22. As loucuras que a gente ouve por aí não faz sentido algum. Apocalipse narra a destruição da grande meretriz, que foi Jerusalém do Antigo Pacto. A Israel da 12 tribos,
que não é mais a Jerusalém atual de hoje. Nunca foi, nunca será. Então, um juízo que seria aplicado por meio de Roma, um instrumento divino de Deus de juízo. Assim como Deus fazia no Velho Testamento, quando ele vinha contra uma nação, contra uma cultura. Deus usava uma nação inimiga para executar o juízo, que era a sua vinda nas nuvens do céu. Isso é muito interessante quando você leva a sério as figuras de linguagem, usado aqui por João, considerando a lei dos profetas. Então, temos as catapultas romanas, os instrumentos do juízo divino, justamente para lançar as pedras que são o apedrejamento, meus irmãos. O apedrejamento que aconteceu do próprio Deus usando Roma. Isso aqui é incrível, meus irmãos. Isso é incrível. Deixa eu pegar aqui algumas imagens para compartilhar com vocês o propósito de Deus, que era o dia de vingança, a ira de Deus que recairia sobre esse povo maligno, perverso. Até mesmo era jogado corpos humanos de judeus que foram pegos, eram jogados para que a podridão daquele corpo pudesse trazer doença para as pessoas que estavam além dos muros. Incrível quando você lê Flávio Joséfo. Esses instrumentos de guerra eram responsáveis por derrubar o muro, derrubar as torres, semear o terror entre os habitantes, acabar com qualquer resistência dentro dos muros, meus irmãos. Essas máquinas de guerra podem ser vistas como os símbolos físicos do apedrejamento divino, com certeza. Não tem para onde fugir. Isso é fantástico. Isso muda toda a história, toda a narrativa teológica sustentada pela tradição de que o Senhor venha a cumprir ainda escatologicamente Apocalipse. Não existe. Essas máquinas provam que realmente o Senhor castigou conforme a lei pedia, uma vez que Israel se prostituiu. Não seria apedrejada a prostituta? E assim foi. O prostituto, assim foi. Assim aconteceu conforme a lei. Por isso que a gente sempre fala aqui, e algumas pessoas acham meio que se incomodam, né, quando dizemos que a lei só termina em 70. A lei não termina na cruz, só em 70, porque o castigo número 17 estava vindo sobre eles. O castigo número 17 que estava vindo sobre Israel continuava mesmo depois da cruz. Aqui estamos comprovando, por A mais B, que a lei estava de pé, mesmo depois da cruz do Calvário. Não tinha cumprimento, porque o velho céu e a velha terra só vem se cumprir quando o Jerusalém cai. O velho sistema de justiça, a antiga ordem, vai ao chão pela destruição do templo. Se você vai para Flávio Joséfo, você encontra várias citações onde ele faz essa assemelhação dessas máquinas de combate que foram usadas para destruir Jerusalém. Você vai no livro de Flávio Joséfo, conhecido como Guerra dos Judeus, é fantástico, meus irmãos. Dentre todas as citações que eu tenho aqui com vocês, eu quero compartilhar com vocês apenas uma, tá? Olha só o que temos aí. Flávio Joséfo no livro Guerra dos Judeus, livro 4, capítulo 2. Quem tem um livro, confere. O que temos aí no livro? Era terrível ver as pedras sendo lançadas pelas catapultas. Algumas delas pesavam mais de 1 talento, cerca de 25 quilos. E ouvir o som ensurdecedor quando elas se chocavam contra os muros e as torres da cidade. Olha, meu irmão, uma comprovação histórica de que Apocalipse se cumpriu. Ainda eu fico vendo por aí os futuristas batendo, fazendo biquinho, achando que estamos indo de encontro às escrituras, mentindo, e ficam querendo prova. Eu queria que você me provasse que Jesus veio, que Apocalipse se cumpriu. Vocês não provam nada. Está aí, ó, Flávio Joséfo, é só ler. O problema não é do preterismo completo. O problema sempre foi da tradição, meus irmãos. Sempre foi da tradição que manteve o povo enganado por conta de suas superstições e falsas interpretações. Futurismo, parcial preterismo, dispensacionalismo, todas essas escolas não respondem à verdade da escatologia bíblica. É sempre voltas no mesmo lugar. Vai levar você a uma espera de coisas que nunca vão acontecer. Porque a vinda de Cristo já aconteceu conforme temos aqui narrado nas Escrituras, mostrado à luz da Bíblia. Então, as terríveis pedras foram lançadas justamente para corresponder o castigo divino, que foi a destruição de Jerusalém por conta dela ter quebrado o pacto, se prostituído. E algo aqui interessante, meus irmãos, quero compartilhar com vocês também, o texto de Apocalipse, você me vê aqui, incrível, incrível, quando
é falado o apóstolo João quanto a essa questão? Vamos voltar aqui para Apocalipse. Quando você vai agora no capítulo 16 de Apocalipse, você vê que Paulo José ele fala a respeito de pedras que eram lançadas, pesando ali um talento. E não é diferente do que encontramos aqui na Bíblia. Apocalipse capítulo 16, no versículo 21, que temos aqui na palavra de Deus quanto a isso. Olha lá. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraivada, pedras quase do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraivada. Por quê? Porque a sua praga era muito grande. Lembrando que praga nos remete o quê? As pragas que foram manifestas ao povo do Egito lá na Velha Aliança, no Velho Testamento, né? Você encontra muito bem quando o Senhor lançou as pragas do Egito. E por incrível que pareça, Jerusalém também é chamada por Deus de quê? De Egito, Sodoma e Egito. Justamente, levando em conta uma nação corrupta, uma nação inimiga. Então o Senhor, por conta de sua promiscuidade, o Senhor assemelha Jerusalém a nações inimigas, por conta de sua prostituição. Então, se você vai ler o livro de Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, foi uma testemunha ocular presente daquela guerra, e ele faz citações incríveis, que quando lemos Apocalipse, quando lemos Mateus capítulo 24, Marcos 13, Lucas 21, conseguimos conciliar os fatos e ver que realmente Flávio Joséfo narra a destruição de Jerusalém em cumprimento do fim escatológico das Escrituras, que a tradição acha que ainda vai acontecer. Não vai acontecer. Já aconteceu no primeiro século da era cristã. Outro ponto importante que refuta a teoria tradicional futurista em apontar Roma papal como a grande meretriz é que o castigo da prostituição, que é manifesto a grande meretriz, segundo a lei, tinha que ser segundo a lei, teria que ser proporcionado por apedrejamento e não por armas tecnológicas, como temos em nossos dias, olhando para as questões atuais, achando que tem a ver com algo em nosso redor, que é Jerusalém, que tem a ver com a Roma papal. Se formos levar em consideração algo a esse respeito, não podemos de forma nenhuma imaginar que ela será apedrejada, não é verdade? Porque não existe hoje essas máquinas de combate que existiam no primeiro século, que era usado pelo exército romano. Pelo amor de Deus, meus irmãos. Está na hora de acordar, na verdade. Está na hora do povo de Deus acordar. Porque não tem como assemelhar, não tem como olhar para uma guerra hoje, em nossos dias, levando em consideração o que é tratado no livro de Apocalipse, que é justamente o que aconteceria. Alguém pode dizer assim, não, mas ali foram profecias, você tem que entender que são linguagens figuradas para coisas que sucederão. Opa, calma aí. É até uma forma de sair pela tangente. É até uma objeção que parece ter um fundo de sabedoria, mas cai por terra. Por quê? Porque o fim estava próximo. Se você vai encontrar isso em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, versículo 3, Apocalipse capítulo 22, no versículo 6, no versículo 6, no versículo 10, no versículo 12, próximo, perto, cedo, sem demora. Então não tem como conjecturar, meus amigos. Não tem para esperar outro acontecimento da lei de 70. Não tem para onde. E outra coisa interessante também que leva-nos à questão de que o livro do Apocalipse foi escrito de fato antes de 70 e não depois. Pelo fato de que Jerusalém foi apedrejada, fazendo valer o que Flávio Joséfo narrou no livro Guerra dos Judeus, que foram acontecimentos que precederam a queda de Jerusalém, que aconteceu naquele tempo, naquele ano. É óbvio que o livro foi escrito antes, entre 64 e 68, como temos mostrado aqui, como temos mostrado de várias formas e maneiras. Não tem para onde conjecturar, imaginar que Apocalipse vai acontecer. Não. O apedrejamento da grande meretriz em Apocalipse, pelas catapultas romanas, meus irmãos, que lançavam pedras sobre os muros da cidade, corpos humanos, objetos incendiários. E isso aconteceu em meados à sua ruína, destruição, em 70, foi uma coincidência simbólica perfeita, na verdade. Isso aqui é algo incrível, uma perfeição inimaginável. Como as coisas se encaixam. O Senhor usou Roma para apedrejar
Jerusalém e a destruir por conta de que ela estava em pecado, em prostituição, e a ira de Deus que derramaria por aqueles que pecassem desta natureza, o pecado dessa natureza era o quê? Apedrejamento, como vimos em Levítico, como vimos em Deuteronômio. Pelo amor de Deus, meus irmãos, vai continuar sendo futurista quem realmente gosta de ser enganado. Porque as escrituras não mentem, a verdade está aí, bem explanada. É verdade? Roma foi o executor físico do decreto divino, judicial do Senhor, pois chegou o dia do seu juízo. Não podia ser 2000 anos depois, era naquele tempo mesmo. Está aqui, ó, Apocalipse capítulo 18, no versículo 8. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Isso aqui é incrível, meus irmãos. Forte é o Senhor Deus que a julga. Fica claro que, de fato, a Jerusalém apedrejada nos traz uma visão bem aclarada de que realmente o fim escatológico do livro teve o seu cumprimento no primeiro século. O fim do sistema sacrificial que aconteceu na queda do templo, a dissolução da ordem sacerdotal. Essas coisas marcaram, meus irmãos, o fim escatológico das Escrituras, o fim de uma era, o fim do velho Aion e o cumprimento glorioso daquilo que a palavra de Deus já trazia como esperança, o estabelecimento da nova era, o novo Aion, novo céu e nova terra, a nova aliança, a aliança da graça de Deus, o qual o justo vive tão somente por fé. Então, tem que desfuturizar, meus irmãos. Não tem para onde continuar nessa loucura futurista, essa loucura parcial preterista, que não vai levar você a lugar nenhum. Só conjecturar, só criar ilusões de um fim que nunca virá. Então, a verdade bíblica é essa. A grande meretriz apedrejada nos traz uma consciência clara de que o fim escatológico foi da antiga aliança e isso aconteceu em 70 pela queda de Jerusalém. E eu encerro essa mensagem dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito falou à igreja, em nome de Jesus. Graças, porém, a Deus, que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, 15 e 17. Canal Academia Preterista de Estudos.